Os cartórios não podem se negar a fazer a uso capião extrajudicial. Se isso injustamente ocorrer, o que o advogado deve fazer? Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática número 12, que infelizmente é uma situação corriqueira. Primeiro ponto que o professor deve alertá-los é que a possibilidade da uso capião extrajudicial foi trazida pelo Código de Processo Civil, que foi publicado em março de 2015, ou seja, há quase 8 anos atrás, e entrou em vigor em março de 2016, há quase 7 anos atrás. E é inadmissível que muitos advogados, muitas advogadas, encontrem barreiras indevidas por alguns cartorários, não vamos generalizar, mas infelizmente é uma situação corriqueira, de que chega no balcão para lavrar uma ata notarial de posse, o próprio tabelionato já fala, aqui só fizemos 2 nesses 7 anos, é muito difícil, vai para o judicial. Ou às vezes chega no tabelionato de notas, ele fala assim, nem tenta fazer, porque lá no cartório de registro de imóveis ninguém nunca conseguiu uma uso capião extrajudicial. Querido aluno, querida aluna, cumprido todos os requisitos da lei, todos os requisitos do provimento 65 do Conselho Nacional de Justiça, não existe possibilidade de empecilho. É empecilho injusto que não deve ser acatado por você. E o que você vai fazer então, querido aluno advogado, querida aluna advogada? Primeira coisa a se ter em mente, artigo 216-A da Lei 6.015 de 1973, a famosa Lei de Registro Público, que assim reza, artigo 216-A, sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com ata notarial lavrada pelo tabelião, é o tabelião do local do imóvel também, tá bom? Atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, se for o caso de estar somando o tempo de posse, conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no artigo 384 do Código de Processo Civil, que fala da ata notarial, que pode conter dentro da ata notarial, inclusive fotografias, por exemplo. Inciso 2. Planta e memorial descritivo, assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. 3. Certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. 4. Justo título ou qualquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Aí vem os parágrafos, depois o professor vai pedir e deixar de tarefa aqui para você ler. O parágrafo primeiro fala, o pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido. Então prestem atenção aqui, não é uma opção do cartório. Não é uma opção, eu faço ou não faço, eu aceito ou não aceito. Agora, ele pode rejeitar, mas ele tem que fundamentar. Não pode ser assim, verbal, como está acontecendo corriqueiramente, infelizmente. Professor, eu fui lá, inclusive justifiquei tudo conforme o senhor está aqui trazendo para nós. E mesmo assim, o cartório bate o pé, seja no tabelionato de notas, seja o oficial do registro de imóveis, de que não vai protocolar, que não vai autuar, que não vai processar. Ele simplesmente nega, literalmente. O que você vai fazer, querido aluno, querida aluna? O primeiro passo
É que você, eu já que penso assim, você que já é meu aluno já sabe do que eu vou falar. Você já deve estar na comissão de direito notarial, registral, imobiliário da sua comarca, da sua subseção. Você já tem que ser um membro dessa importante comissão. Professor, eu descobri que aqui na minha subseção ainda não existe essa comissão. Então, a sua missão, como advogado, como advogada, é procurar o presidente da sua subseção, da ordem, e falar para ele, vamos criar a comissão de direito notarial, registral, imobiliário, o nome que quiser dar, porque a advocacia extrajudicial depende muito que esta comissão seja muito atuante e esteja muito forte. Porque como que eu resolvo, professor, isso na prática? O primeiro passo é a comissão fazer um ofício simples e direto, marcando uma reunião com esse tabelião, marcando uma reunião com o oficial do registro de imóveis, dizendo, olha, estamos recebendo muitas reclamações de empecilho indevido de processamento da usucapião extrajudicial, que é uma opção da parte. A desjudicialização é uma corrente agora. Então, esse é o primeiro passo. A comissão, amigavelmente, entrar em contato com o tabelião de notas ou com o oficial do registro de imóveis. Professor, a minha comissão não faz nada. Mas se você é membro da comissão, faça você, em nome da comissão. Alguns alunos também já utilizaram a comissão da OAB de prerrogativas, já que essa é uma prerrogativa do advogado requerer a usucapião extrajudicial. É uma prerrogativa de profissão, também encaixa aqui na comissão de prerrogativa. Então, o primeiro passo é a conversa amigável com esse delegatário, seja o tabelião de notas, seja o oficial do registro de imóveis. Combinado aqui? Professor, ele nem sequer recebeu a comissão, ele deu de ombros, ele não marcou, não respondeu, ele não quis nem saber da comissão. Então, aqui a gente parte para o segundo passo. Inclusive, nesse segundo passo, começando o segundo passo, informando que foi tentado amigavelmente, através da comissão, contato com esse delegatário para conversas amistosas para que a situação fosse resolvida. E como nesse primeiro contato não houve resposta do delegatário, vocês agora fazem um segundo passo. Qual que é o segundo passo que a comissão da OAB vai fazer? Vai fazer um ofício para o juiz estadual, aí da comarca, é um juiz estadual que faz a correição em todos esses cartórios extrajudiciais, pelo menos uma vez por ano. Todo fórum estadual, todo, vamos dizer assim, juiz de direito estadual do Tribunal de Justiça estadual faz uma correição ordinária nesses cartórios e o professor trabalhou numa vara justamente que fazia isso, uma vara judicial que fazia essa correição, chamada de correição ordinária. E aí você vai oficiar, a comissão vai oficiar comunicando ao magistrado corregedor dessa ocorrência indevida, da negativa desse delegatário em processar, seja a ata notarial de posse, seja depois o próprio requerimento da usucapião extrajudicial no cartório de registro de imóveis, informando ao magistrado que foram tentadas conversas amigáveis e que não foram atendidas pelo delegatário. E aqui eu quero trazer um fundamento para vocês, porque a Lei 6.015, em diversos momentos, por exemplo, no artigo 188 da Lei 6.015, da Lei de Registros Públicos, ela fixa um prazo de 10 dias úteis, contados da data do protocolo, para que sejam cumpridos, tá, o registro ou a emissão de nota devolutiva. Esse artigo 188, que eu estou usando de exemplo, ele traz no parágrafo 2º a seguinte literatura. Ele diz assim, a inobservância do disposto neste artigo
ensejará a aplicação das penas previstas no artigo 32 da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. O que o professor quer dizer? Nesse meu exemplo aqui, da Lei 6.015, que fixou o prazo para o oficial do registro de imóveis proceder o registro ou a expedição de nota de devolução, se ele descumpre o prazo de 10 dias úteis, então ele está inobservando o prazo de 10 dias úteis, o próprio artigo 188 fala assim, olha, se você está descumprindo o artigo 188, você está sujeito às penas previstas no artigo 32. E aqui é a mesma lógica. O tabelião ou o oficial do registro de imóveis que descumpre o artigo 216-A, que permite a uso capião extrajudicial, ele também incorre nas penalidades deste artigo 32 da Lei 8.935 de 1994. Deixa o professor ler para vocês esse importante artigo 32 da Lei 8.935 de 1994. O artigo 32 diz assim: os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas. Pena número 1, repreensão. Inciso 2, multa. Inciso 3, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30. Inciso 4, perda da delegação. Aí o artigo 33 da 8.935 fala assim: as penas serão aplicadas, 1, a de representação, no caso de falta leve. 2, a de multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave. E 3, a suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave. Então, querido aluno, querida aluna, quando vocês oficiarem em nome da comissão da OAB, informando ao juiz estadual, corregedor desses cartórios, que este delegatário, seja tabelião, seja o oficial do registro de imóveis, não está cumprindo o artigo 216-A da Lei 6.015, que é o artigo que processa uso capião extrajudicial, vocês já indicam para ele, olha, está sendo inobservado o artigo 216-A por esses delegatários. Requeiro, então, a comissão requeiro que sejam tomadas as medidas previstas no artigo 32 da 8.935. E esse é o caminho. Feito isso, comunicado o juiz corregedor, vamos pensar, geralmente já resolve, tá? Mas vamos pensar, professor, comunicamos o juiz corregedor, parece que nada está sendo feito. Vocês pegam o mesmo ofício e comunica à Corregedoria Geral de Justiça no Tribunal de Justiça, em nome da comissão, pedindo providências, porque está sendo inobservado o artigo 216-A. Se também comunicada à Corregedoria Geral de Justiça nada for feito, vocês pegam o mesmo ofício e comunica o Conselho Nacional de Justiça, informando que o artigo 216-A da 6.015 está sendo descumprido e que vocês pedem as medidas cabíveis no artigo previstas no artigo 32 da 8.935 de 1994. Queridos alunos, a OAB forte, a OAB ocupando o espaço social que a sociedade precisa que ela ocupe, e aqui eu me refiro a você, advogado, você, advogada, que deve estar na comissão da OAB, da sua subseção. Você não deve, professor, a minha OAB não faz nada. É você agora que tem a missão de fazer. É você agora que tem a missão de compor essas comissões, seja
como presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, ou como participante. Você trazer esse debate à luz, trazer essa situação e não mais a advocacia se curvar por negativas indevidas, descabidas, com inobservância da lei, e aqui me refiro especificamente ao artigo 216-A, que, repito, vai fazer 7 anos que está em vigor. O provimento do Conselho Nacional de Justiça, regulamentando, mastigando, explicando a usucapião extrajudicial para todos os cartórios do Brasil, vai fazer 6 anos que está vigendo. Então, não tem motivo nenhum mais para qualquer delegatário do Brasil simplesmente se negar o acesso à advocacia extrajudicial. E essa advocacia extrajudicial é o direito do seu cliente, que você, advogado e advogada, honrosamente, nos termos do artigo 103 do Código de Processo Civil, representa. Essa é a lição prática de hoje, uma lição um pouco mais extensa, mas muito importante para fazer valer direito social, direito do acesso ao procedimento extrajudicial da usucapião. Espero que você aplique tudo que eu disse nessa lição. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.